Em uma democracia, em um país onde as instituições funcionassem, onde a gente tivesse um judiciário que realmente está preocupado em cumprir a lei, em proteger a Constituição, realmente seria um pouco absurdo precisar da autorização dos próprios deputados, porque, infelizmente, nós sabemos que existe ali um espírito corporativo, alguns deputados que fazem coisas criativas, vamos colocar assim, com o dinheiro das emendas parlamentares e outras coisinhas que infelizmente acontecem no Brasil. Mas a opção que a gente tem nesse momento é entre ser roubado ou ser escravizado. É entre a cruz e a espada que nós estamos. Eu cheguei a falar sobre esse assunto ainda hoje. Eu não estou comemorando, super feliz porque essa PEC foi aprovada, mas eu entendo que nesse momento é importante sim tirar os parlamentares da coleira que o STF os colocou. Na minha opinião, se fosse eu quem decidisse esse assunto, eles não teriam mais o foro privilegiado, né? Porque daí eles entrariam numa justiça ali, ou de primeiro grau, ou num TJ, algum lugar onde eles pudessem ter acesso também a recorrer da sentença, que eu acho mais justo, não ser analisado somente por um juiz. Porque esse instituto do foro privilegiado no Brasil criou, infelizmente, uma submissão do legislativo ao judiciário. E principalmente quando a gente vai analisar os números das investigações que são feitas, muitas delas, ouso dizer até a maioria, ultimamente são por pelo que os parlamentares falaram, ou seja, por estarem exercendo o seu mandato. E aí é muito complicado, porque se o deputado não pode falar, não pode defender o interesse dos seus eleitores, a gente obviamente não tem uma democracia, porque o povo não está se vendo representado nessas decisões. E a gente tem acompanhado aí, nas últimas semanas, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, indo pedir autorização ao Supremo para escolher qual que é a pauta, qual que é o texto da lei, e isso é completamente disfuncional. Então, assim, pelo menos tiramos um pouco do poder do Supremo, teremos aí esse tem o ônus e tem o bônus também. Então é uma vitória, mas é uma vitória com um gostinho um pouco de derrota. E a inclusão dos caciques partidários é algo que realmente eu não entendi, pois se a gente está falando há tanto tempo sobre esse problema do foro privilegiado, que coloca os deputados diretamente sob a jurisdição do STF, aí a gente vai lá e acrescenta mais pessoas. Então agora os líderes partidários também poderão ser chantageados pelo STF, tal qual acontece com os parlamentares. Outro detalhe que poucas pessoas eu vi pensando a respeito, e é interessante a gente levantar esse debate aqui, porque eu também ainda estou formando a minha opinião. Ok, os deputados agora precisarão, os parlamentares no geral, né, precisarão da autorização dos colegas para serem investigados. Mas nós vimos recentemente, eu vou pegar aqui o exemplo do Hugo Mota, que está sendo pressionado para pautar a anistia. Logo que essa pauta começou a surgir no debate público, coincidentemente, milagrosamente, a Polícia Federal foi lá bater na porta do pai do Hugo Mota. Neste caso específico, a PEC da blindagem não vai proteger e ele continuará sendo chantageado, porque o STF ainda terá esse poder. Então, assim, eu vejo como um paliativo, talvez necessário, que talvez nos ajude nesse momento, mas definitivamente não é a solução. O problema no Brasil é o engrandecimento do STF, agindo como se eles fossem imperadores, como se eles tivessem um poder moderador, e o executivo e o legislativo tenham que pedir autorização para que juízes que não receberam nenhum voto decidam sobre qual que vai ser a pauta, qual que vai ser o texto da lei. Então, esse é o real problema, bem como o deputado acabou de falar, por causa dos senadores que são covardes. Talvez até nem mesmo covardes, mas agindo, por interesse próprio, porque eles devem ter o rabo preso com alguma pauta, alguma investigação, algum desvio de verba, não sei. Então eles não podem bater de frente com o Supremo, porque fizeram coisa errada.
e eu espero sinceramente que a gente consiga reverter esse problema a partir da próxima composição da casa. Mas isso também é assunto para um próximo debate nosso aqui, porque em 2026, se a gente tiver uma eleição exclusivamente pelo meio eletrônico e sem o Bolsonaro na cédula, será que a gente pode confiar no resultado dessa eleição? Principalmente quando estamos falando de senadores cuja eleição é majoritária? Essa é uma dúvida que permeia meus pensamentos.